Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, define muito da nossa vida em sociedade. A gente precisa de autoridade, de líderes para organizar o mundo, né? Mas ao mesmo tempo parece que a gente está quase sempre se decepcionando com eles. É um ciclo de frustração quase constante, né? Exato. E a base da nossa conversa hoje é um material do Ronald Heifetz, que dá uma pista, assim, fundamental. Talvez o problema não esteja só nos líderes. Talvez esteja na nossa própria relação com o poder. Então a missão aqui é tentar desvendar por que essa relação, que é super necessária, tantas vezes dá tão errado. Vamos explorar duas armadilhas que Heifetz aponta. E essa é a questão central. A autoridade, no fundo, é uma ferramenta. É o que permite que a gente saia do caos e construa coisas complexas. Uma empresa, um país. Só que, e esse é o alerta do texto, num mundo que muda o tempo todo, essa ferramenta pode enferrujar. As relações ficam rígidas ou, pior, se dissolvem na desconfiança. E aí, em vez de ordem, a gente tem paralisia. Paralisia ou conflito. O texto usa uma expressão forte, né? Ele fala em patologias dessa relação. E isso, a expressão é dependência mal adaptativa. Parece meio clínico, mas a ideia é muito poderosa. Vamos começar pela primeira forma que isso aparece, que para mim foi a mais surpreendente. Não é sobre o abuso de poder de quem está no topo. É sobre algo que acontece aqui na base. A primeira disfunção, então, é quando as pessoas, o grupo, têm fé insuficiente em si mesmas. É uma ideia que vira o jogo, né? Totalmente. É como se a gente continuasse, por hábito, a entregar nosso poder, nossa responsabilidade para essas figuras de autoridade mesmo depois de adultos. Exatamente. É um padrão que nasce lá na infância e por um bom motivo. Quando a gente é criança, é vital olhar para os pais, para os professores e confiar neles. A gente precisa de orientação, de proteção. O problema é quando essa dinâmica nunca é atualizada para a vida adulta, sabe? A gente continua esperando que o chefe ou o governo dê as respostas. Isso. Como se a gente ainda fosse criança, esperando a decisão dos pais para tudo. Isso leva a uma passividade. Tem uma frase no material que me pegou de verdade. A ideia de que muitas vezes não percebemos que somos a fonte do poder autoritário de uma pessoa, que possuímos agência. É totalmente contraintuitivo. Muito. A gente tende a ver o poder como algo que vem de cima para baixo, imposto. Mas essa frase vira tudo de cabeça para baixo. Vira completamente. E o fascinante é que essa ideia, que soa super moderna, de empoderamento, na verdade, tem raízes filosóficas bem antigas. O Heifetz conecta isso direto com o contrato social. De Rousseau, né? Século XVIII. Exatamente. Jean-Jacques Rousseau. Espera um pouco. Trazer Rousseau para essa conversa é incrível, mas não é um salto muito grande? Ele falava de reis, de revoluções. Como que essa ideia de contrato social se aplica hoje, sei lá, dentro de uma empresa? A lógica é exatamente a mesma. O que muda é a escala. A ideia radical do Rousseau era que o poder de um rei não vinha de Deus, vinha do consentimento do povo, mesmo que silencioso. O rei era, na prática, um agente dos cidadãos. Ele estava lá para cumprir uma função. Isso. Se ele falhasse, o consentimento era retirado, e a história mostra o que acontecia. Agora, traz isso para hoje. A relação de funcionários com o CEO, dos moradores com o síndico, é sempre um contrato. Então a gente concede poder em troca de algo. Direção, organização, segurança. É uma troca, sempre. A gente concede a alguém ao poder para tomar decisões em nosso nome e, em troca, a gente espera. Bom, espera os serviços, um ambiente que funcione. O problema da fé insuficiente em nós mesmos é quando a gente se esquece de que é o nosso poder que está sendo delegado ali. E a gente passa a agir como se o chefe ou o político estivessem nos fazendo um favor. Exato, quando na verdade eles estão prestando um serviço pelo qual nós demos a eles autoridade. Isso é uma virada de chave. Quer dizer que na prática, toda vez que alguém reclama do chefe, a primeira pergunta deveria ser: qual foi a minha parte nisso? Que poder eu deleguei, talvez sem perceber, para isso chegar nesse ponto? Essa é a provocação do texto. E leva à pergunta seguinte: se o contrato não está sendo cumprido, como é que se renegocia? Sozinho é quase impossível.
uma voz reclamando é só ruído. Aí entra a necessidade de encontrar uma voz coletiva. Isso. É por isso que existem sindicatos, associações, movimentos sociais. A união faz a força, literalmente. Exatamente. Se organizar é o ato de tomar consciência do poder coletivo e usar esse poder para reescrever os termos do contrato. Olha, a autoridade que a gente concedeu não está gerando o retorno que a gente esperava. Então, estes são os novos termos. É um amadurecimento coletivo. Entendo a teoria, mas na prática essa voz coletiva não pode virar só barulho. Ou, pior, ser sequestrada por um grupo pequeno que diz falar por todos. Sem dúvida, esse é o desafio permanente da democracia em qualquer nível. A voz coletiva não é uma entidade mágica, perfeita. Ela pode ser disfuncional, claro. Mas a alternativa, que é o silêncio e a passividade, é a garantia de que o contrato nunca vai ser renegociado a seu favor. Faz sentido. O risco de uma organização imperfeita é melhor que a certeza da impotência. Exato. Ok, então de um lado temos essa passividade, essa autossabotagem coletiva. Mas o texto fala de um perigo talvez até maior no extremo oposto. Não quando a gente espera pouco de nós, mas quando a gente passa a esperar o impossível dos nossos líderes. Essa é a outra face da moeda, e é igualmente perigosa. É a tendência de projetar nos líderes expectativas, nossa, gigantescas, quase mágicas. A gente não só delega poder, a gente projeta neles a esperança de que eles vão resolver problemas super complexos de forma rápida e indolor. Não é uma delegação, é quase uma terceirização da esperança. É. Né? Boa definição. É isso. E o texto dá alguma pista de quando a gente fica mais vulnerável a isso. A pista é claríssima. A citação é direta. Particularmente em tempos desesperadores, as pessoas buscarão magia. Faz todo sentido. Quando a economia vai mal, a violência cresce, a empresa está quase falindo, a ansiedade coletiva dispara. Nesses momentos, a paciência para soluções complexas que exigem sacrifícios simplesmente evapora. As pessoas querem um alívio imediato, uma solução mágica. E essa busca por magia cria um vácuo, né? Que alguém sempre vai tentar preencher. Sempre. E o Heifetz é brutal nesse ponto. Ele diz que as nossas expectativas exageradas criam literalmente um mercado para charlatães. Uau! Candidatos à autoridade, sejam políticos, executivos, o que for, eles percebem essa demanda por respostas fáceis e o que eles fazem... Oferecem o produto que o mercado quer. Exatamente. Prometem curas milagrosas, soluções simples para problemas complicados, culpam um único inimigo por tudo. Isso a gente vê em todo lugar. Do político que promete acabar com a inflação em 6 meses, até o guru que vende uma fórmula para ficar rico em 30 dias. Perfeito. A embalagem muda, mas a dinâmica é a mesma. Uma promessa simples para um problema complexo. Isso vira um ciclo vicioso. Totalmente. O desespero gera a busca por magia abre o mercado para os charlatãs. Os charlatãs ganham poder com promessas vazias, as promessas falham. O que gera mais frustração e desespero, aumentando a demanda por uma magia ainda mais poderosa na próxima vez. É um ciclo que se retroalimenta, então. O desespero cria demanda. Isso. E o vendedor de milagres ganha o palco. Mas aqui vem a parte mais sutil e talvez a mais trágica. O problema não é só que gente despreparada ou mal intencionada chega ao poder. A dinâmica em si, ela dificulta muito para até mesmo pessoas boas na autoridade se mostrarem genuínas conosco. Como assim? Pensa numa crise real, complexa. Aparecem 2 candidatos à liderança. Um deles, o charlatão, diz: é simples, a culpa é deles. Me dê o poder e em 6 meses eu resolvo tudo. Sem sacrifícios para ninguém, claro. O outro, um líder honesto, diz: olha, o problema é estrutural, a solução vai levar anos e vai exigir que todos nós mudemos e façamos sacrifícios. No mercado que clama por magia, quem o público vai preferir ouvir? A resposta é óbvia e bem deprimente: o vendedor de sonhos. Então a nossa própria imaturidade como seguidores pode sabotar a boa liderança antes mesmo dela começar. A gente acaba punindo a honestidade. Exatamente. A própria estrutura de expectativas do público filtra os candidatos e recompensa o charlatanismo. O líder que se recusa a vender magia é visto como fraco, pessimista, sem visão. O que é uma tragédia, porque é justamente em tempos desesperadores que a gente mais precisa de realismo, não de fantasia. Nossa, isso é pesado.
Então, juntando as duas pontas, a gente tem um quadro bem completo. De um lado, a gente abre mão do nosso poder por não acreditar em nós mesmos. É o pecado da omissão, deixar de ocupar nosso espaço. E do outro lado, o pecado da comissão. Projetar ativamente nos outros uma capacidade mágica de resolver tudo, criando esse ambiente que não só atrai os piores, mas sabota os bons. Perfeito. É um equilíbrio muito delicado. A relação saudável com a autoridade parece exigir duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a confiança na nossa própria capacidade de influenciar e renegociar o contrato. E a maturidade de ter expectativas realistas sobre os líderes. Isso, entendendo que eles não são mágicos, mas gestores de problemas complexos que exigem tempo, esforço e sacrifícios compartilhados. O caminho do meio, então, é ser um seguidor ativo e exigente, mas também realista e maduro. Não é nem passividade, nem idolatria. É uma parceria crítica. É exatamente essa a ideia, e para a gente deixar uma reflexão final, é impressionante pensar que esse texto foi escrito, na maior parte, antes da explosão das redes sociais, do ciclo de notícias 24 horas. Verdade. Isso deixa uma pergunta dupla, eu acho. Por um lado, como a velocidade com que a informação e principalmente a desinformação se espalham hoje, como isso amplifica esse mercado para charlatães. A magia nunca foi tão fácil de empacotar e vender, né? Nunca. E a outra ponta da pergunta é, por outro lado, que novas ferramentas que eram impensáveis não só em 1762 com Rousseau, mas sei lá, há 15 anos, que ferramentas a gente tem hoje para fortalecer nossa voz coletiva. Como usar essa mesma tecnologia para renegociar o contrato social de forma mais ágil, talvez nos protegendo das mesmas armadilhas que ela ajuda a criar. A tecnologia turbinou tanto o problema quanto a potencial solução. Exato. A questão é qual dos dois lados a gente vai alimentar mais.